Olá, sejam todos bem-vindos. Daremos continuidade ao nosso estudo de equações logarítmicas. Na aula passada, nós fizemos algumas equações do tipo mais simples, onde nós aplicamos diretamente a definição. O que vem agora é um tipo de equação logarítmica onde você primeiro precisa preparar o terreno, utilizando para isso as famosas propriedades dos logaritmos. Vamos relembrar aqui algumas delas. A primeira a ser relembrada é o logaritmo do produto. Quando eu tenho o logaritmo de um produto, eu posso distribuir este produto dos fatores A e C, formando a soma dos logaritmos na base B, na mesma base. O logaritmo do quociente A sobre C é a subtração dos logaritmos na mesma base. Em alguns casos, será preciso utilizar a propriedade C, onde aqui nós temos que fazer a mudança de base para uma base conveniente ao nosso estudo. Lembrando que essa base conveniente dependerá de cada um dos exemplos. Para isso, então, vamos começar a resolver equações logarítmicas utilizando essas propriedades. Vamos aos exemplos. No primeiro exemplo da aula de hoje, nós temos aqui logaritmo de 2 mais logaritmo de x mais 1 menos o logaritmo de x igual a 1. Trata-se de uma equação logarítmica. Lembrando que quando a base não é mostrada, é porque trata-se da base 10. Então, todos esses logaritmos do primeiro membro são todos aqui na base 10. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui seria analisar as restrições. Quais são as restrições impostas ao nosso trabalho? Bom, aqui nós temos a observar que x mais 1 tem que ser maior do que zero, porque x mais 1 está na posição de logaritmando. Logo, o x tem que ser maior do que menos 1. Simultaneamente, nós temos que x, que é o logaritmando que aparece na terceira parcela, também deve ser maior do que zero. Ora, juntando essas duas condições, x maior do que zero e x maior do que menos 1, e fazendo a interseção, nós temos então que a restrição do problema é que o nosso x deverá ser maior do que zero. Isso porque, sendo maior do que zero, automaticamente também é maior do que menos 1. Então, essa é a restrição que nós devemos ter em mente na hora de resolver esta equação logarítmica. Então, vamos lá? Restrição. Aqui eu faço a observação de que o nosso x deve ser maior do que zero. Então, vamos à resolução da nossa equação. A primeira coisa a fazer aqui é utilizar a propriedade que trata do logaritmo do produto como soma de logaritmos. Como tem o sinal de menos aqui, eu também vou usar o logaritmo do quociente. Então, essas três parcelas, jogando para uma única base, que é a base 10, ficaremos então com a seguinte equação. Logaritmo na base 10 de 2. Note que esse sinal de mais se transforma num produto dos logaritmandos. E esse sinal de menos traduz, então, um quociente. Isso aqui é o primeiro membro que deve ser igual a 1. Observe agora que eu vou utilizar a propriedade que sai lá da definição de logaritmos. Lembrando que aqui a base é 10, porque não aparece. E aí da definição de logaritmos segue que se este logaritmo é igual a 1, é porque 10 elevado a 1 é igual ao valor do logaritmando. Então, nós temos isso aqui. Reescrevendo, nós teremos 2 que multiplica x mais 1 dividido por x é igual a 10 elevado a 1, que é igual a 10. Bom, em seguida, eu posso aplicar o produto dos extremos igual ao produto dos meios nessa proporção. Ficaremos, então, com 10 vezes x, que é 10x, igual a 2 que multiplica x mais 1, que vai dar 2x mais 2. Aqui eu apliquei a propriedade distributiva. Em seguida, eu jogo o 2 para o primeiro membro, ficando então 10 menos 2. 10x menos 2x igual a 2. Aqui nós temos 8x igual a 2. Logo, x é igual a 2 sobre 8. Simplificando, x é igual a 1/4. Bom,
Uma vez resolvida a equação, eu observo se x igual a 1/4 respeita a minha restrição. E a resposta é afirmativa, é positiva. Sendo x igual a 1/4, x respeita a restrição de ser maior do que zero. Logo, o conjunto solução dessa equação logarítmica é simplesmente 1/4. Tudo bem? Então, recapitulando o que foi feito aqui, o primeiro passo foi colocar todas essas parcelas de logaritmos numa mesma base. No caso aqui, temos uma base comum, portanto, a base 10 é esta mesma base. Ok? Vamos então para o próximo exemplo. Então, nós temos esta equação logarítmica, onde o logaritmando também é um logaritmo. Então, em termos de condição de existência, o que eu devo observar em termos de restrição? Olhando para esses logaritmos, eu vejo que a variável x aparece lá no logaritmando desse logaritmo aqui. Tá? Aqui eu fiz a opção de colocar a base 10, mas essa base não precisa ser colocada, tendo em vista que quando trata-se de um logaritmo decimal, eu posso omitir a base, por questão de notação. Ok? Então vejamos o seguinte, o logaritmando aqui é x mais 1. É a única variável que aparece. Portanto, eu tenho que respeitar a minha restrição de que x mais 1 é maior do que zero. Logo, x maior do que menos 1. Portanto, as minhas soluções só serão válidas se forem maiores do que menos 1. Vamos então resolver. Então, inicialmente, eu tenho aqui que a base do logaritmo é 10. Portanto, aqui eu posso aplicar a definição para que eu me livre desse logaritmo de fora. Então, o que eu tenho aqui? Que 10 elevado a zero vale tudo que está dentro desse cochete. Então, vamos lá? Então, vou reescrever o que está dentro do cochete, que é 3 menos 2 vezes o logaritmo decimal de x mais 1. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 10 elevado a zero. Bom, para bom entendedor, 10 elevado a zero equivale a 1. Tá? Em seguida, eu vou jogar o 1 para o primeiro membro, 3 menos 1, igual a 2 vezes o logaritmo de x mais 1. Tudo bem? Vamos lá, quanto é que é 3 menos 1? Quem é que arrisca? Exatamente, 2 é igual a 2 vezes o logaritmo de x mais 1. O próximo passo aqui, tendo em vista que aparece o 2 nos dois membros multiplicando, eu posso dividir toda a equação por 2. Então, ficarei com 1 é igual ao logaritmo decimal de x mais 1. E agora, para terminar nossa questão, nós usamos a propriedade dos logaritmos. Vamos lá? Aqui nós temos a base 10, né? Porque está omitida. 10 elevado a 1 é igual a x mais 1. Tá? Posso reescrever aqui para ficar melhor. Assim. Ó. 10 elevado a 1 é igual a x mais 1. X mais 1 igual a 10 elevado a 1, que é 10. Consequentemente, x é igual a 10 menos 1 é igual a 9. X igual a 9 respeita a restrição de ser maior do que menos 1. Portanto, essa é a solução da nossa equação logarítmica. Ok? Tudo bem? Só lembrando que se x for igual a 9, tudo que está dentro do cochete também será positivo. Observe, ó, x igual a 9. Então, aqui ficarei com 9 mais 1 dá 10. Quanto é que é o logaritmo de 10 na base 10? É isso mesmo, é 1. Então, 3 menos 2 dá igual a 1, que é positivo. Então, esse x igual a 9 respeita a nossa condição de existência, mas também respeita o fato do cochete ser positivo, porque o que está dentro do cochete também é um logaritmando. Então, a solução é x igual a 10.
Vamos ao próximo exemplo. Vamos tornando isso cada vez mais interessante. Próximo exemplo. Vamos lá. Percebeu uma coisa diferente? Percebeu que a base agora não é mais uma base comum? Não é mais uma base repetida? Nós temos base 16, base 4 e base 64. Eu não posso operar com essas bases de uma forma tão diferente. Eu tenho que uniformizar essas bases. Para isso, eu utilizarei a famosa propriedade da mudança de base. Então, nós vamos mudar todas essas bases aqui para uma mesma base. A escolha do freguês. Ou seja, o aluno que for resolver essa questão vai escolher a base que ele quiser. É claro que tem umas bases que são mais convenientes. Como, por exemplo, aqui, eu posso observar que a base conveniente seria a base 4. Isso por quê? Porque 16 pode ser escrito na base 4 e 64 também. É claro que com a base 2 também daria certo. Só que faríamos uma operaçãozinha a mais. Eu vou escolher aqui como base comum a base 4. Jogo todo mundo para a base 4 usando a propriedade logarítmica de mudança de base. Então, reescrevendo essa equação, ficará da seguinte forma. Logaritmo na base 4 de x dividido pelo logaritmo na base 4 de 16. Estão lembrados daquela aulinha sobre mudança de base? Pois foi isso que eu apliquei aqui. Em seguida, tudo para a base 4, tá? Logaritmo na base 4 de x dividido pelo logaritmo na base 4 de 4. Somado com o logaritmo na base 4 de x dividido pelo logaritmo na base 4 de 64. Tudo isso igual a 1/3. Tudo bem? Aplicada essa propriedade, vamos agora fazer aqui algumas simplificações. Vamos a elas. Vamos observar aqui que o logaritmo de 16 na base 4 vale exatamente 2. Isso porque 4 elevado a 2 é igual a 16. Então, repito o logaritmo de 4 de x na base 4. Resolvendo esse logaritmo aqui dá igual a 2. Via definição, tá, pessoal? Menos o logaritmo de x na base 4. Quanto é que é o logaritmo de 4 na base 4? Obviamente é 1, né? 4 elevado a 1, aqui ó, 4 elevado a 1 é igual a 4. Somado com a terceira parcela, que é o logaritmo de x na base 4, dividido por... Quanto é que é o logaritmo de 64 na base 4? 4 elevado a qual expoente dá igual a 64? A resposta é 3. Então, aqui nós temos que o valor desse logaritmo aqui vale 3. Tudo isso é igual a quanto? Olha aqui, segundo membro, 1/3. Ok? Daremos prosseguimento agora, somando essas frações, mas antes eu tenho que observar que eu tenho que buscar aqui um denominador comum. Então, eu tiro o MMC entre 2, 1 e 3, que vale 6, né? Pessoal, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, é o menor número que possa ser dividido por 2, 1 e 3. Este menor número é o 6. Então, o MMC aqui foi 6. Eu reduzo tudo ao denominador 6. E aí, eu faço aquilo que você já faz desde a terceira série, que é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes o logaritmo. 3 vezes o logaritmo na base 4 de x. Menos. Agora, 6 dividido por 1 dá 6, né? Vai ficar 6 vezes o logaritmo de x na base 4. Somado com quem? Vamos lá, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes o logaritmo de x na base 4. Tudo isso é igual a
Esse 1/3 aqui, vou colocar também como denominador 6. 6 dividido por 3 é 2. Então, ficará assim. Bom, o próximo passo é o seguinte. Duas frações que são iguais. Se os denominadores são iguais, é porque os numeradores também serão iguais. Então, dessa fração, eu tenho uma igualdade entre os numeradores como consequência. Bom, o próximo passo agora é trabalhar essa equação, tendo em vista que agora ela se encontra com todos os logaritmos na mesma base, que é a base 4. Bom, vamos dar continuidade simplificando da seguinte forma. Eu posso efetuar isso como sendo números, tá? Vamos lá. 3 menos 6 mais 2. Notem que isso aqui é um termo comum, tá? Então, eu vou adicionar algebricamente. São semelhantes esses termos. Portanto, eu posso fazer 3 menos 6 mais 2. Isso aqui dá quanto? 3 menos 6 mais 2 dá igual a menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes o logaritmo de x na base 4 igual a 2. Tá? Consequentemente, nós temos o seguinte. Esse menos 1 aqui, está lembrado da regrinha do expoente, que sai multiplicando? Aqui nós temos esse sinal de menos como sendo o menos 1 multiplicando o logaritmo. Então, eu tenho duas alternativas a fazer aqui. Ou eu jogo ele para cima aqui como um expoente do menos 1, do x, ou então eu multiplico toda a equação por menos 1 e ficaremos com o seguinte, ó, logaritmo de x na base 4 igual a menos 2. Troquei de sinal, né? E agora, aplicando a propriedade dos logaritmos, nós temos o quê? Que x vale quanto? 4 elevado a menos 2. Então, x é igual a 4 elevado a menos 2. Portanto, nosso x é igual a... Olha aí, ó, potência com expoente negativo. Inverte-se a base e troca o sinal do expoente. Então, nosso x é igual a 1 sobre 16, ou 1/16. Aí eu tenho que agora estar atento à restrição. Lembra das restrições? Vamos lá. Observando aqui na construção da nossa equação logarítmica, a variável x aparece apenas no logaritmando. Ok? Portanto, a condição é que esse logaritmando seja maior do que zero. Note que x sendo igual a 1/16 respeita a restrição de ser maior do que zero. Portanto, a solução dessa equação logarítmica é 1/16. E aqui está. Tudo bem? Ok, vamos à próxima.